Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Um encontro lindo, um dos encontros mais bonitos que tem na Bíblia. Esse encontro no Novo Testamento, em João 4, nós vamos ler aqui, comentar algumas coisas sobre esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. João 4, começando do primeiro versículo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos ler só até o versículo 30. Aqui nós vimos, aqui no final, a alegria da mulher, que ela deixou o cântaro e já saiu para a cidade, para os seus conterrâneos, para falar da boa nova que tinha encontrado o Messias, porque Jesus, no final, se revelou a ela como sendo realmente o Cristo. Antes, quando ele falou da vida dela, ela pensou que ele era apenas um profeta, mas Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Aqui nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós podemos ver muitas coisas importantes. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus não tinha preconceito e não tem preconceito com nenhum ser humano. Todos têm um convite para o arrependimento, para o encontro com Ele, para crer nele e ter a vida eterna. E a sua sede ser saciada, a sede espiritual. Aqui nós vemos que Jesus começou a comentar usando coisas materiais para que ela pudesse entender as espirituais. Ele falou da água material que mata a sede do ser humano,
comparando também com o anseio que o ser humano tem por Deus, pela salvação, pela comunhão com Deus, que é a sede espiritual. Ele disse que a água que ele der para ela, ou para qualquer ser humano, é uma água em que a pessoa não tem mais sede, e essa água vai jorrar para a vida eterna. Que ele é a própria vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também falou sobre a maneira como Deus quer que a gente o adore, em espírito e em verdade. Em espírito é porque não precisamos de imagem, não precisamos de uma figura para adorarmos a Deus. Nós temos que adorá-lo em espírito. E em verdade, porque temos que estar com o coração puro, verdadeiro, contrito, sabendo que somos pecadores, que precisamos de misericórdia, estamos ali em verdade diante de Deus. E nós vimos também Jesus Cristo sarando e tocando no assunto da vida sentimental da mulher samaritana, que era uma mulher, pelo que a história conta, era uma mulher conceituada, bem conceituada onde ela morava, porque quando ela chegou, assim que ela chegou, os homens já deram crédito à palavra dela e já saíram correndo. Era uma mulher que tinha tentado 5 relacionamentos, ninguém sabe, entre divórcio e entre viuvez, ela já tinha tido 5 maridos. Então tinha tido 5 rompimentos também. A vida sentimental dela também era uma vida sentimental que deixou, com certeza, marcas, feridas, né, problemas. E ela estava tentando o último relacionamento, quando ela se encontrou com Jesus, que era o 6º, e que Jesus disse, chama o teu marido, só para prová-la, porque Jesus sabia da sua vida. E ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, o que tu tens não é teu marido. Porque tudo indica que ela vivia com uma pessoa, mas não era casada. E Jesus também queria tocar neste assunto. É porque é muito importante para Deus que a gente observe as leis aqui da terra também. Respeite as leis que regem o nosso país e que os relacionamentos devem ser assumidos, devem ser realmente respeitados, como dizem a lei, para prova de que você está respeitando o cônjuge. Mas mesmo com os relacionamentos corretos que ela teve no passado, de casamentos mesmo, porque foram maridos mesmo, mas ela enfrentou muitos problemas sentimentais na vida dela. Mas com certeza era uma mulher trabalhadora, uma mulher bem conceituada, porque senão ela não teria conseguido 5 maridos. E tudo indica que também era bem financeiramente, porque para uma mulher casar 5 vezes, em qualquer sociedade, ou antiga ou atual, ela tem que ter recursos. Então, não existe na Bíblia algo dizendo que a mulher samaritana era prostituta. Isso é um ensinamento errado. Prostituta em relação a ser uma mulher que trabalha com o corpo e recebe dinheiro pelo seu trabalho. Que Jesus também salva todas as pessoas, independente do pecado que ela comete, se é prostituição, se vende o corpo, se é outro tipo de pecado. Importa que é pecador, todos nós somos e temos que ter um encontro com o Mestre. Eu estou me referindo aqui só para esclarecer que o texto não fala que ela é prostituta. Longe disso, ela não vendia o corpo, ela era uma mulher batalhadora, uma mulher que tudo indica que ela tinha prestígio na cidade dela, sucesso, porque senão ela não teria casado 5 vezes. Mas isso não deixou de ter gerado feridas, porque houve 5 rompimentos em sua vida. 5 rompimentos de casamentos em sua vida. Então era uma mulher também que esperava o Messias, e a alegria dela foi tão grande quando ela encontrou realmente o Messias, que ela correu logo na sua cidade, e os homens, quando ouviram a sua voz, correram logo, quando ouviram o seu testemunho. Mais na frente, lá no texto, a gente vai ver, se vocês continuarem a leitura e cuidarem direitinho com essa história da mulher de Samaria, a mulher samaritana, irão ver que depois os homens, Jesus vai até Samaria, né, a cidade dela, e prega, e muitos ouvem a pregação de Jesus e dão crédito a ele. E eles confessam assim, agora nós cremos porque nós ouvimos direto dele, e não só porque ouvimos
pela mulher, pela amiga deles, a conterrânea. Mas no momento, todos eles vieram logo ao encontro de Jesus e deram crédito à sua palavra. Isso é um sinal de que ela era uma mulher bem conceituada no lugar onde ela morava. Mesmo assim, ela tinha sede espiritual de Jesus. Todas as pessoas, todas as categorias, pessoas bem conceituadas na sociedade, pessoas que não são bem conceituadas espiritualmente, Deus nos olha como sedentos, sedentos da salvação, sedentos da reconciliação com o Pai, que é feita por meio de Cristo Jesus. E nós também devemos seguir como a mulher samaritana, a compartilhar e levar esta água viva, que é Jesus Cristo, para matar a sede espiritual das pessoas, que é a salvação, que é o perdão dos pecados, a reconciliação com o Pai, o amor pelos irmãos e uma vida nova em Cristo. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e gratidão pela sua palavra. E por Cristo Jesus, que nos reconciliou e nos reconcilia com o Pai. Levemos sempre essa mensagem de água viva. Amém.